Bom, galera, é isso aí. Juntamente com os objetos da escola, eu vou ensinar para vocês outras palavrinhas. Por exemplo, note a diferença quando você diz o seguinte: um caderno e o caderno. Não é diferente? Um caderno é um caderno qualquer. Me empresta um caderno. Você tem um caderno para me emprestar? Um caderno. Agora, o caderno é bem específico. Quando você fala o caderno, é o caderno de geografia, o caderno que eu emprestei para você e quero de volta. É um caderno específico. Então, essa palavra o ou um que nós vamos usar aqui, a gente vai fazer diferença sobre elas, ok? Então eu peço para que vocês prestem bastante atenção aí. Nós vamos dar uma estudada em algumas palavrinhas. Vamos lá, galera. Então vamos ao exemplo do próprio caderno mesmo. Então, a notebook. A notebook é um caderno. A notebook. Você vai falar assim, a notebook. E esse a é o um caderno. A notebook. E se fosse falar o caderno, é o caderno, é the notebook, the notebook. Então falar esse é the notebook, ok? Vamos continuar com mais um exemplo, porque tem palavras novas aqui. Então vai ser diferente, por exemplo, nesse exemplo aqui. Você vai precisar usar an eraser. An eraser. Por que a e por que an? Aí vamos começar a explicação. Quando você tem um substantivo, uma palavra lá, que começa com o som, e eu estou dizendo o som, eu não estou falando a letra, eu estou falando o som. Se o som dela começa com vogal, você vai usar o an, tá? An eraser. E vai falar tudo junto, assim, ó. An eraser. Se ela começar com um som de consoante, eu disse som, de novo vou dizer, é o som que você tem que prestar atenção, não é a letra apenas, tá? É o som. Por exemplo, teacher, a teacher. Aí você vai usar o a. A teacher. E o the, que é o a, os as, você vai usar para qualquer um deles. Então, não tem problema com the. O problema grande é no an, tá? Mas nos exemplos de hoje não vai ter muito an, não. Vai ter mais a, ok? Então, continuando aqui. A pencil. A pencil é um lápis. A pencil. E the pencil é o lápis, né? The pencil, ok? Olha esse exemplo aqui. A book. A book. E the book, the book, the book. E aí, tá gostando? Tá entendendo? Se não tiver, manda comentário aqui no vídeo. Pode falar o que você quiser. Seja bom, seja ruim, mas fale. Abre essa boca aí, comenta, escreve, posta outro vídeo respondendo esse daqui. Não tem problema. A gente tá aqui pra trocar ideia mesmo. Então, a sharpener é um apontador. Ou pencil sharpener, o apontador é de lápis. Tá bom, claro, né? E the sharpener é o apontador. Então, um apontador, o apontador. Há uma diferença, você vai usar nas suas frases fazendo essa diferença, por gentileza, né? A school bag é uma mochila, né? E the school bag é a mochila. É muito fácil, só tomar cuidado, ok? A ruler, uma régua, a ruler. E the ruler é a régua, ok? A pen, the pen. Galera, tá ficando simples, beleza? A pencil case e the pencil case. A crayon, the crayon. A map, the map. Scissors, olha só, esse exemplo aqui a gente tem que tomar cuidado. Scissors, quando um objeto é composto por duas partes, ó, pensa na tesoura, ó, duas partes, essa tesoura, pensa nesse objeto. Ele é falado no plural e não no singular. E tudo isso que a gente está aprendendo hoje aqui era um ou era o. Então era um objeto só, era tudo no singular. Mas, agora, no caso das tesouras, né? A gente fala tesoura aqui em português, mas em inglês você vai usar no plural. Tesouras. Cadê as minhas tesouras? Olha aqui, os meus óculos. Então, tudo isso, né? Tanto scissors, que é tesouras, e glasses, que é óculos, você vai usar isso, por favor, né, no plural. Do mesmo jeito que você falar calças, pants e shorts, né, por exemplo. Se fosse um alicate, era pliers. Então, tudo no plural, tá? Esses objetos que são compostos por duas partes, você vai falar no plural. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero não ter ficado confuso. A ideia é a prática. Tá praticando, tá estudando. Eu queria agradecer
Hoje é um carinha que eu conheci aí no WhatsApp, ele comentou em um dos meus vídeos, perguntando lá a respeito do alfabeto, por que que a gente tem que aprender o alfabeto se eles não levam ao pé da letra o som das letras. Eu até respondi, né? Muito importante aprender o alfabeto porque você vai pedir para as pessoas soletrarem as coisas, ou você vai ter que soletrar as coisas, muitas vezes quando você não souber, a ortografia das palavras, a escrita da palavra, você vai precisar, né, do querido alfabeto, falar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Quando você for falar siglas, você vai ter que saber falar o alfabeto. Então, galera, isso é importante. Tudo em inglês é importante. Isso que eu falei hoje é importante. Não fuja da gramática, tá? Enfrenta a gramática. Não tenha medo dela. Eu, como professor, não tenho medo de ensinar e também nem tenho medo de aprender. Se ficar confuso, a gente grava outro vídeo e tenta de novo. Não tem problema. A ideia é enfrentar e ir pra cima. Vamos falar inglês, galera. I see you next time. I hope you like it. Bye bye, everybody.